1º de maio de 2020, seja muito bem-vindo a mais um Boletim a Mais, comigo Diego Amorim, as principais notícias desta manhã. Eu começo com a informação de que o novo texto daquela proposta que está sendo encarada como uma alternativa ao Plano Mansueto, com medidas de socorro financeiro a estados e municípios, ela beneficia especialmente o estado do Amapá, que é o estado do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que por sua vez é o relator dessa proposta e ele quem construiu esse texto que foi acordado com Paulo Guedes, a equipe econômica do governo federal. Foi divulgado ontem esse texto, ele ainda poderá sofrer mudanças. A expectativa é de que os senadores votem amanhã a proposta em sessão extraordinária virtual no Senado Federal, mas alguns líderes ainda veem muita resistência e preveem uma longa discussão sobre esse texto. Ontem ainda, depois da divulgação desse texto, nós também trouxemos todos os detalhes para vocês aqui no Antagonista, já em alguns grupos de conversas de parlamentares se percebia esse privilégio ao estado do Amapá, digamos assim, esse benefício em especial ao estado do Amapá. Não que o estado do Amapá não esteja passando por uma situação também bastante delicada em meio à pandemia da Covid-19. Nós inclusive divulgamos agora há pouco um vídeo de um desabafo de uma profissional de saúde lá em Macapá, capital do estado, mas o que outros parlamentares querem é que fique claro e que seja bastante transparente que critérios foram utilizados para inserir no texto divulgado por Davi Alcolumbre a questão da taxa de incidência da Covid-19 como um dos quesitos a serem analisados na distribuição desses bilhões de reais que sairão direto do Caixa do Tesouro para os caixas de governadores e prefeitos. Parlamentares do estado de São Paulo, especialmente, se incomodaram um pouco com essa questão. São Paulo, vocês estão acompanhando, é o estado do país onde há o maior número absoluto de casos de Covid-19 e também o maior número de mortes. Mas quando se trata dessa taxa de incidência, que é o número de casos para 1 milhão de habitantes, o estado do Amapá, justamente, ele aparece em primeiro lugar e por isso seria bastante beneficiado com o recebimento de recursos do Tesouro Nacional. Então essa é uma questão que vira notícia por se tratar justamente do estado do presidente do Senado e também por esta reação no próprio parlamento, em outras bancadas que questionam o critério de distribuição desses recursos federais. Nós vamos acompanhar todo esse assunto. Até ontem, 30 emendas já tinham sido apresentadas ao relatório de Davi Alcolumbre. Certamente haverá mudanças nesse relatório. Vamos ver se esta determinação da taxa de incidência continuará no texto que será votado e eventualmente aprovado no Senado Federal. Esse é um assunto que nós acompanharemos. Outra notícia relevante é a de que São Luís e outros 3 municípios do Maranhão, por determinação da Justiça, entrarão no chamado lockdown no próximo dia 5 de maio, por 10 dias. Só funcionarão mesmo aqueles estabelecimentos que são considerados essenciais, como farmácias, supermercados, indústrias que funcionam 24 horas. O restante tudo vai fechar. Agora não é mais quarentena, é lockdown em São Luís e em outros 3 estados, em outros 3 municípios, do estado do Maranhão. O governador do Maranhão, Flávio Dino, que é comunista do PCdoB, também o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, do PSDB, ambos em coletivas hoje, eles criticaram, alfinetaram o governo federal por aquilo que eles consideram uma falta de organização nos bancos, principalmente na Caixa Econômica, na distribuição daquele auxílio emergencial, que ficou conhecido como Corona Voucher. Nós estamos vendo cenas diariamente em todo o país de inúmeras filas enormes em meio à pandemia da Covid-19, de trabalhadores, de pessoas informais, os mais vulneráveis, em busca desse auxílio emergencial de R$600, e os prefeitos e governadores estão reclamando que a Caixa Econômica não está sequer organizando a fila e por isso guardas municipais, profissionais de saúde da própria prefeitura ou do governo estadual estão tendo de ser deslocados para cuidar dessa questão.
No Rio de Janeiro, a secretária de Saúde, a Beatriz Pucci, ela voltou a falar do risco de colapso do sistema público de saúde em razão da pandemia do novo coronavírus. Ela disse: o sistema público pode colapsar se a população não colaborar, se for às ruas, retomar seus hábitos, porque aí a gente não consegue segurar essa curva, disse hoje durante a inauguração daquele hospital de campanha que estava sendo preparado no Rio Centro, lá no Rio de Janeiro. Jair Bolsonaro hoje pela manhã convidou alguns apoiadores que o esperavam ali na frente do Palácio do Alvorada, hoje é feriado nacional, convidou para que eles conhecessem o interior do prédio, o interior do Palácio do Alvorada, onde vive Jair Bolsonaro. A entrada das quase 20 pessoas foi intermediada pela deputada federal Bia Kicis, apoiadora de primeira, de última, de meia hora de Jair Bolsonaro, está sempre com ele. E o presidente da República disse o seguinte em uma transmissão que foi feita pela deputada Bia Kicis. Abro aspas para Jair Bolsonaro: gostaria que todos voltassem a trabalhar, mas quem decide isso não sou eu, são governadores e prefeitos. Então, um bom dia a todos. O Brasil é um país maravilhoso, eu tenho certeza, com Deus acima de tudo, que brevemente voltaremos à normalidade, disse o presidente da República hoje lá no Palácio da Alvorada. Seguimos em frente. Outra notícia importante da gente registrar hoje, nesta manhã, foi a conclusão do julgamento virtual no Supremo Tribunal Federal daquela ação que pedia a liberação do aborto em casos de gestantes infectadas pelo vírus Zika, pelo Zika vírus. Foi concluído o julgamento e, por unanimidade, o Supremo Tribunal Federal, que já havia formado maioria para rejeitar essa ação no último dia 26, rejeitou a ação, prevalecendo assim a tese da relatora do caso, a ministra Carmen Lúcia. Apenas o ministro Luiz Roberto Barroso fez uma ressalva, dizendo que o Brasil está adiando o que ele considera um debate importante, o debate do aborto, e ele disse que, para que não haja dúvida, mulheres são seres autônomos e não úteros a serviço da sociedade, declaração de Luiz Roberto Barroso, fazendo uma ressalva, no entender dele, dessa ação que trata do aborto no caso de gestantes com Zika vírus. Para concluir o nosso boletim de hoje, eu trago a informação do César Feitosa, repórter do Antagonista aqui em Brasília. Ontem à noite já trouxemos esse assunto e hoje mais bastidor, mais informação sobre ele, que é a possibilidade de o estádio Mané Garrincha, o estádio mais caro construído para a Copa do Mundo de 2014 aqui no Brasil. Mané Garrincha fica aqui em Brasília, e mesmo com ele funcionando como hospital de campanha em meio à pandemia do novo coronavírus, tem gente querendo, o senhor governador do Distrito Federal do MDB, Ibanez Rocha, que é flamenguista de carteirinha, ele está querendo que o estádio seja palco de jogos de futebol, mesmo em meio à pandemia. E a informação que o César Feitosa traz para a gente, bastante pitoresca, é que em 22 de abril, quando participou da coletiva no Palácio do Planalto, o flamenguista Ibanez Rocha disse o seguinte ao general Augusto Heleno, que é ministro do GSI, o Gabinete de Segurança Constitucional, segundo o interlocutor que foi ouvido aqui pelo nosso repórter. General, estou trazendo o Flamengo para jogar aqui no Mané Garrincha, sem público. Só nós dois vamos ver de camarote, disse Ibanez Rocha, segundo esse interlocutor. Vamos ver se de fato vai vingar essa ideia, a meu ver, esdrúxula do governador do Distrito Federal de sediar um jogo no Mané Garrincha em meio à pandemia, com essa informação super importante. O próprio estádio, que é gigantesco, claro, mas está ali sendo palco de hospital de campanha que está sendo construído, foi construído às pressas, ali foi montado às pressas dentro do próprio estádio para receber pacientes com Covid-19. Vamos em frente, é feriado, mas nós seguimos aqui levando até vocês aquilo que vocês precisam saber. Um grande abraço e tchau.